Vamos dar início então ao nosso devocional de hoje, lá no livro de 1 aos Tessalonicenses. É uma bênção ter a sua companhia e nós vamos hoje encerrar o livro de 1 aos Tessalonicenses. Vamos fazer o nosso último estudo bíblico devocional nesse livro. E nós sabemos, irmãos, que quando nós nos propomos a fazer um estudo bíblico devocional, nós não vamos abordar todos os aspectos dos pormenores do livro, né? Então, nós sabemos que o livro, o texto bíblico é muito rico e às vezes a gente não tem condições de abordar todos os temas aqui no nosso tempo que é escasso, né? São 30 minutos apenas para a gente fazer a meditação e fazer uma aplicação. O método que a gente usa é um método bem simples, um método de estudo bíblico indutivo, observação, interpretação e aplicação. Eu não costumo fazer a correlação aqui no nosso estudo bíblico devocional, visto que o nosso tempo é bem escasso e a nossa proposta é devocional. Então nós fazemos uma observação em relação ao texto, depois nós fazemos uma interpretação e nós fazemos a aplicação. Quem tiver dúvidas sobre isso é só me mandar mensagem aí no privado, né, no direct, que a gente consegue explicar para você qual é o processo que nós usamos aqui para fazer o estudo bíblico, né? Então, bem simplesinho. O mineiro gosta, né, em homenagem aí ao Moreira, o mineiro gosta muito de oia, né? Então, ele come algumas palavras aí, né? Então, oia, observação, interpretação e aplicação. Para a gente memorizar bem, olha lá o texto, né? Então, olha, observação, interpretação e aplicação. Esse é o método que a gente usa para fazer o nosso devocional. Claro que nós temos o estudo bíblico indutivo, que dá para aplicar a correlação, aí ficaria oica, né? Então, observação, interpretação, correlação e aplicação. Mas isso fica para um outro momento. Vamos investir agora no nosso estudo bíblico aqui em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 12 em diante. Você que tem a sua Bíblia aí, abra comigo 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 até o 28. Diz a palavra do Senhor: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros, vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Irmãos, nós temos aqui algumas instruções de Paulo à igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, e nós temos essas instruções pensando no contexto um pouquinho aqui do que nós lemos um pouquinho antes, né? Ele estava falando da volta de Cristo. Então nós sabemos que Cristo voltará. Enquanto Cristo não volta, né? Então nós precisamos fazer algumas coisas. Nós temos algumas instruções
para praticarmos enquanto Cristo não volta. Já que as pessoas estavam naquela época um pouquinho receosas de sair para a rua, de fazer as coisas, de trabalhar, porque elas estavam acreditando que Jesus Cristo já estava prestes a voltar, então elas não queriam pecar, elas não queriam fazer nada, então elas estavam ficando ociosas, né? Diante disso, Paulo, ele se sente na responsabilidade de dar instruções muito específicas a essa igreja. E essas instruções eu numerei, né? São pelo menos 14 instruções práticas para a igreja no dia a dia, enquanto nós aguardamos a vinda de Cristo. Nós começamos então no versículo 12 aqui, nós começamos com a questão da liderança. São 4 conjuntos aqui de instruções, né? 4 conjuntos de instruções que são relacionadas à liderança, aos relacionamentos uns com os outros, à nossa vida com Deus e, em quarto, a nossa santificação. Então, em primeiro lugar, as instruções acerca da liderança. E a primeira instrução é que tenham consideração, é que os irmãos tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho de vocês, né? Entre vocês, né? O trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham, ou seja, os pastores, a liderança da igreja, os presbíteros, enfim, tenham essas pessoas em alta estima. Essa é a instrução bíblica que nós temos aqui no texto de 1 aos Tessalonicenses capítulo 5. E isso é muito importante, irmãos, porque nós temos que ter um respeito muito grande por aqueles que nos lideram, por aqueles que nos aconselham no Senhor. É importante que nós não apenas respeitemos o trabalho deles, mas também nós os consideremos como pessoas em alta estima, né? Então que nós tenhamos um grande respeito por essas pessoas, que possamos, né, também elogiar, que possamos também andar juntos, que possamos também honrar essas pessoas que nos lideram, né, diante do corpo de Cristo. Isso é muito importante também para o bom andamento da igreja. Afinal, um líder motivado, ele continuará fazendo as coisas grandes aí para o reino de Deus, né? E as pessoas serão tremendamente beneficiadas com tudo que os líderes fazem. Então é importante que nós tenhamos esses líderes em alta estima. Então o primeiro conselho aí é: considerem esses líderes, né, essas pessoas que aconselham os membros, né, no corpo de Cristo. Temos aí a segunda instrução, né? Vivam em paz uns com os outros. E aí já tem relação com os nossos relacionamentos interpessoais dentro da igreja. Vivam em paz uns com os outros. É uma instrução importante, já que dentro da igreja, já que no reino de Deus não pode haver divisão. Nós precisamos estar com um só pensamento, um só espírito, precisamos estar unidos, pensando uma só coisa, para que possamos seguir caminhando juntos, caminhando em frente. Amém, irmãos? Dá um amém aí, glória a Deus nos nossos comentários aí, para a gente poder seguir aqui firme e forte. Terceira instrução é: advirtam os ociosos, que também pode ser traduzido por desobedientes ou aqueles que são insubordinados. Então, aqueles que eram ociosos eram pessoas que não estavam se submetendo à liderança da igreja. Eles precisavam ser advertidos. Essa é a instrução que Paulo dá específica para a igreja de Tessalônica. Advirta essas pessoas para que elas saiam da sua insubordinação e passem a ser submissos à liderança, submissos à igreja, submissos à palavra de Deus. Isso é muito importante para que a igreja continue firme. Então, advirta os ociosos. A quarta instrução é: confortem os desanimados. Muita gente está desanimada, está precisando
precisando de consolo, está precisando também de um encorajamento. Essa palavra exortação, né, pode ser traduzida como conforto, consolo e também como encorajamento. Então, nós podemos encorajar aquelas pessoas que estão desanimadas para que elas continuem firmes no trabalho do Senhor. Então, a quarta instrução é: confortem ou encorajem os desanimados. Auxiliem os fracos, é a quinta instrução. Existe no nosso meio, né, muitas pessoas que estão fracas na fé. E nós precisamos auxiliar essas pessoas, estender a nossa mão para que elas se levantem e possam caminhar junto conosco. A sexta instrução é: tenham paciência, sejam pacientes para com todos. Irmãos, se nós não tivermos paciência uns com os outros, vai ser difícil de a gente caminhar junto, né? Então a gente precisa não somente contar até 10, a gente precisa contar até 1000, né? Se alguém quer andar uma milha, anda com ele a segunda milha, anda a terceira, anda a quarta, enfim, nós precisamos ter muita paciência, muita longanimidade. É muito difícil desenvolver isso, né? Mas eu acredito que Deus manda aí pessoas especiais para desenvolver essa paciência junto com a gente, né? Então, sejam pacientes para com todos. A sétima instrução é: não retribuam o mal com o mal, né? Então, tenham cuidado para que ninguém dentro da igreja pague o mal com o mal, né? Nós precisamos ser bondosos uns com os outros e para com todos. Esta instrução é muito específica para que haja um ambiente de tranquilidade, para que não haja nenhum tipo de maldade dentro da igreja, não apenas dentro da igreja, mas dentro da comunidade. Nós estamos falando da comunidade estendida, do reino de Deus aqui, né? Não apenas só dentro da congregação local. Vivam em paz, né? Aconselhem, advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, tenham paciência com todos, não retribuam mal com mal, mas sejam bondosos. Estas são as instruções acerca do nosso relacionamento interpessoal. Fazendo essas coisas, nós com certeza manteremos um bom relacionamento uns para com os outros. Daí nós temos o terceiro grupo de instruções aqui, que tem a ver com a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus, então, a instrução número 8 aqui do versículo 16 é: alegrem-se sempre. Alegrar-se sempre em toda e qualquer circunstância. Nós falamos sobre esse tema lá no livro de Filipenses e agora Paulo resgata essa questão da alegria continuamente, alegria em todas as circunstâncias nesse texto novamente. Nós precisamos nos alegrar sempre. Quando nós temos alegria que irradia de dentro dos nossos corações, a nossa vida com Deus vai ser diferente. É uma alegria, irmãos, que não tem a ver com a nossa expressão externa, né? Pode ser que você esteja no seu semblante demonstrando um pouco de tristeza, mas dentro do seu coração você precisa ser alegre, você precisa ser contente com tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Especialmente na sua vida. Segunda instrução relacionada à nossa vida com Deus é: ore continuamente. Algumas versões diz: orai sem cessar. Este versículo é bem conhecido por todos os irmãos, eu imagino. Orar sem cessar. O que significa isso? Pelo amor de Deus. Então quer dizer que a gente tem que passar a noite inteira orando e não dormir mais e continuar orando o tempo todo? Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Nós precisamos orar sempre no Espírito. Então nós precisamos ter um espírito contínuo de oração. Em todos os momentos precisamos nos colocar diante de Deus, perguntando para Deus qual é a vontade dele, né? E nós precisamos sempre estar em espírito de oração, em qualquer circunstância. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos orar em todas as circunstâncias. Ter essa conexão com Deus, ter um Wi-Fi ligado o tempo todo com Deus, e nós só vamos conquistar isso por meio da oração. Nós precisamos pagar esse preço de oração para termos essa direção de Deus
para as nossas vidas, nós precisamos orar continuamente porque os tempos são maus. Nós precisamos orar continuamente porque o mal nos assedia em todos os momentos. Nós precisamos orar continuamente porque a tentação está ao nosso redor e nós precisamos vigiar e orar para que não caiamos na tentação, diz Jesus Cristo. Então nós precisamos ter esse espírito contínuo de oração. Obrigado, Miriam, né? Então nós precisamos ter esse espírito contínuo de oração para que a gente continue firme junto com Deus, conectado com o Papai do Céu, né? No versículo 18, nós temos aqui a 10ª instrução, a terceira instrução relacionada à nossa vida com Deus, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Precisamos ser gratos em todas as coisas. Ser grato é o segredo, é o grande segredo aqui de uma vida contente, é o grande segredo de receber até mais bênçãos do Senhor, viu? Quando nós somos gratos, Deus olha para a gente e fala assim: puxa, meu filho está agradecendo, minha filha está agradecendo todas as bênçãos que eu tenho dado para ele ou para ela, então eu vou derramar mais bênçãos, eu vou fazer com que esse meu filho, essa minha filha seja mais abençoada ainda, porque ela vai ser mais grata ainda, e aí eu vou poder derramar mais bênção ainda. Então gratidão é o segredo para a gente receber mais bênçãos, tá? Isso é um segredo, tá, gente? Não conta para muita gente não, tá? Seja grato em todas as circunstâncias, né? Seja grato, pois essa é a vontade de Deus. Tudo que acontece na nossa vida tem algum propósito, tem algo específico, tem algum ensinamento. Nós precisamos ser gratos em todas as circunstâncias. Pode ser que não vejamos o ensinamento, pode ser que não vejamos aquilo que Deus quer nos ensinar naquele momento, mas nós precisamos ter essa gratidão no nosso coração, e isso vai trazer um ensino muito profundo para nós, para nossas vidas. Nós temos depois, irmãos, mais algumas instruções em relação à nossa santificação. É o quarto grupo de instruções aqui, que está a partir do versículo 19. Não apaguem o Espírito, diz a 11ª instrução. Não apague o Espírito. O que significa apagar o Espírito? Aí nós temos o seguinte pensamento, né? Se é possível apagar, significa que o Espírito então está aceso, né? Então o Espírito é aquela chama que está acesa dentro dos nossos corações, e tem muita gente que apaga o Espírito. Tem muita gente que não permite que o Espírito Santo trabalhe na vida da pessoa. Tem muita gente que abafa a obra do Espírito, que impede o Espírito Santo de continuar agindo. Então, o que Paulo está falando aqui para a igreja, né, e Deus quer nos dizer hoje, é que nós não podemos apagar o Espírito. Nós precisamos deixar que esse Espírito Santo flua de dentro de nós. Você que um dia abriu a porta do seu coração para que Jesus Cristo entre, você tem o Espírito Santo habitando dentro do seu coração, e isso é muito importante para que a gente entenda esse versículo aqui, né? Então, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós não podemos impedir que o Espírito Santo continue a obra que ele já começou. Ele já começou essa obra de transformação, essa obra de santificação nas nossas vidas, e nós precisamos continuar firmes aí, permitindo que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. Temos a 12ª ordem, instrução, que é: não tratem com desprezo as profecias. Eu imagino que a igreja de Tessalônica deve ter recebido um monte de profetada, né? Afinal, muita gente estava esperando ansiosamente o retorno de Cristo,
e muita gente deve ter marcado o dia do retorno de Cristo, e aí o que nós vemos é que esse pessoal que tenta marcar o dia e a hora da volta de Cristo, infelizmente os caras não conseguem enxergar toda a realidade. Deus não se limita a se colocar dentro de uma caixinha, a se limitar à ação do homem, ao tempo Cronos, que é o nosso tempo. Deus é atemporal, Deus é onipresente, Deus é onipotente e Ele pode fazer as coisas do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, e geralmente Ele faz, tá? Então, não adianta a gente marcar o dia e a hora, mas a gente precisa então ser sábio para distinguir os sinais. É isso que diz lá no final do capítulo 4, começo do capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses. E portanto, nós precisamos passar todas essas profecias, pôr à prova todas essas profecias e reter aquilo que é bom. Então, quando nós recebemos uma profecia, quando alguém vem entregar uma profecia para a gente, nós precisamos filtrar algumas coisas. E a palavra de Deus é o nosso filtro. Então nós precisamos olhar para aquela profecia que a pessoa está proferindo, né? E aí nós filtramos tudo aquilo segundo a palavra de Deus, aplicamos nas nossas vidas ou não, né? Então se aquilo é bom, né? Então nós podemos aplicar, se não, nós jogamos fora, retém somente aquilo que é bom. A profecia então precisa passar por esse crivo, né? Por essa prova, para que a gente retenha somente as coisas que são boas. Irmãos, também nós podemos entender aqui, né, que as profecias não apenas relacionadas à volta de Cristo, mas também aquelas profecias que são relacionadas ao nosso dia a dia. De repente, um irmão vem entregar alguma profecia, né, recebeu alguma instrução diretamente da parte de Deus, né, e aí a gente precisa dosar ali até onde é o espírito de profecia e até onde é o espírito da própria pessoa que está falando com a gente, né? Então precisamos ter equilíbrio entre essas coisas, colocar à prova tudo que a gente ouve, ok? E isso tem a ver com a obra de santificação, com a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Não podemos apagar o Espírito, ao mesmo tempo nós precisamos também colocar à prova tudo aquilo que a gente ouve. E no versículo 22 nós temos: afastem-se de toda forma de mal, aparência do mal, tudo aquilo que aparentemente é mal, nós precisamos nos afastar, e assim nós vamos manter esse processo de santificação, assim nós vamos nos manter, né, nesse processo, e vamos permitir que o Espírito Santo a cada dia trabalhe em nós, nas nossas vidas. Também tem no versículo 23 aí mais uma ordem, né, que que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. E portanto nós temos aqui essa instrução acerca dessa permissão que nós precisamos dar para que o Espírito Santo nos santifique inteiramente. Irmãos, não é apenas uma parte da nossa vida, não é uma área da nossa vida. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que Ele quer nos santificar inteiramente, integralmente, todas as áreas da nossa vida. Tudo pertence ao Senhor, a nossa vida por completo pertence ao Senhor, e portanto nós precisamos permitir que Deus, por meio do seu Espírito Santo, nos santifique integralmente. Amém, irmãos? São 14 instruções que Paulo dá aqui à igreja de Tessalônica, que contribui para a convivência, né? Enquanto nós aguardamos a vinda de Cristo, nós precisamos seguir essas 14 instruções aqui, pelo menos 14 que eu enumerei, né? Pode ser que tenha até mais, mas são instruções muito práticas para o dia a dia da igreja, para que nós possamos nos manter firmes nos caminhos do Senhor. E depois ele encerra essa carta dando 3 instruções finais aqui, né? Irmãos, orem por nós. Então nós precisamos orar por todos os missionários. Saúdem a todos com um beijo santo, né? E aí segundo a cultura de cada um, é claro, né? Nós temos
lá na cultura judaica antiga, um cumprimento entre os irmãos, né, que era um cumprimento com um beijo no rosto, né? Então esse beijo no rosto era algo comum entre aqueles irmãos, e a Bíblia orienta para que a igreja antiga continue nessa prática, né? E aí, segundo o costume de cada região, né? Claro. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos, e essa instrução deveria ser dada a toda a igreja. E no final ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Irmãos, nós precisamos viver como se Cristo tivesse sido morto ontem, como se Cristo tivesse ressuscitado hoje e sabendo que Ele voltará amanhã. Então nós precisamos ter essa dimensão imediata do retorno de Cristo. E enquanto Cristo não vem, nós temos instruções muito claras para seguir. Nós temos alguns passos muito claros. E aí a igreja é o momento, a igreja é o meio da graça, é o meio com o qual Deus se comunica conosco nessa era, nesse tempo. Então nós precisamos viver em paz uns com os outros, nós precisamos seguir aqui todas essas 14 instruções que Paulo dá à igreja. Que nós vivamos hoje como igrejas do Senhor Jesus Cristo, como igrejas santificadas, que nós possamos, enquanto aguardamos a vinda de Cristo, possamos viver aqui todas essas instruções, possamos viver a palavra de Deus nas nossas vidas. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado a Deus por este ensino, obrigado porque as instruções são muito práticas. Obrigado a Deus porque a sua palavra é muito viva, a sua palavra tem efeito de transformação nas nossas vidas. Muito obrigado a Deus porque o Senhor fala diretamente aos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor, ó Deus, entregou essa palavra para cada um de nós, para que possamos não apenas estudá-la, mas nós possamos assimilá-la em nossos corações, em nossas vidas, permitindo que o seu Espírito Santo continue a trabalhar dentro de nós. Que em nome de Jesus, no dia de hoje, nós sejamos uma igreja viva, uma carta viva do Senhor, que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor para engrandecer o teu reino, que sejamos, ó Pai, instrumentos da tua paz, que sejamos, ó Deus, instrumentos de advertência, de consolo, de conforto, de encorajamento aos desanimados, fracos, oprimidos, aqueles que precisam de um suporte, que nós sejamos este suporte para estes irmãos. Nós, Senhor, no dia de hoje queremos ser instrumentos de engrandecimento do teu reino, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para que nesse dia nós manifestemos a sua graça, manifestemos o teu amor e sejamos realmente espelhos do Senhor aqui na terra, que a tua glória brilhe nas nossas vidas e possamos abençoar muitas e muitas pessoas. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelas suas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas e que possamos, ó Deus, dar essa permissão para que o seu Santo Espírito continue trabalhando em nossas vidas, promovendo a santificação, promovendo, ó Deus, a nossa semelhança a Ti, a nossa semelhança ao Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso objetivo hoje, que o Senhor continue essa obra de santificação nas nossas vidas. Obrigado pelo dia de hoje, abençoa as nossas vidas, que sejamos prósperos, bem-sucedidos e tenhamos paz em todas as coisas que nós fizermos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio, e eu quero te incentivar a ser um instrumento do Senhor hoje, a permitir que o Espírito Santo
continue habitando e não apenas habitando, mas provocando uma transformação na sua vida hoje. Que Deus possa abençoar o seu sábado, que seja um dia repleto da presença de Deus, que você possa experimentar realmente a graça de Deus superabundando na sua vida. Lembrando que amanhã nós não teremos devocional, amanhã é domingo, né? Amanhã eu incentivo você a participar dos cultos na sua respectiva igreja e na segunda-feira nós não teremos devocional também, nós voltaremos na terça-feira para a glória de Deus em nome de Jesus, né? Terça-feira, 6h30 da manhã, em nome de Jesus, estaremos juntos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para o grupo da família. Compartilha lá nos stories também, né, esse vídeo aqui do Instagram. Se você está no YouTube, então manda o link aí para todo mundo, para que mais pessoas possam receber esse banquete de Deus. Deus abençoe todos vocês, um ótimo final de semana, tamo junto e tchau!